Você acredita que é possível ver Deus e continuar vivo? Porque na Bíblia existe um homem que teve certeza absoluta de que isso aconteceu com ele. E a reação dele não foi alegria, foi pânico. Ele olhou para o céu e disse algo assustador: eu vou morrer. Mas o mais estranho é que ele não morreu. E quando você entender o porquê, essa história vai mudar completamente a forma como você enxerga o sobrenatural. O nome dele era Manoá, e tudo começou de um jeito que ninguém daria importância. Sua esposa não podia ter filhos, anos se passaram, silêncio, frustração, dor, até que um dia, sem aviso nenhum, um homem apareceu. Do nada, sem porta abrindo, sem passos chegando. Ele simplesmente estava lá. E a primeira frase já era impossível: você vai ter um filho. Agora pensa nisso. Uma mulher estéril ouvindo isso de um completo desconhecido, que apareceu do nada. Mas piora, esse homem começa a dar ordens. Ela não poderia beber vinho, não poderia tocar em nada impuro, porque aquele filho não seria comum. Ele seria separado por Deus antes mesmo de nascer e teria uma missão: libertar Israel. Agora preste atenção nisso. Esse detalhe muda tudo. Quando ela contou isso ao marido, Manoá não ignorou, mas também não acreditou completamente. E aqui está o ponto que faz essa história ficar diferente de todas as outras. Ele não simplesmente aceitou, ele pediu uma prova, ele orou e disse: Deus, manda esse homem de novo. Agora imagina isso. Pedir para algo sobrenatural e voltar. E aí acontece algo raro. Deus responde, o homem volta, mais uma vez, do nada. A esposa vê primeiro, corre, chama Manoá, e agora ele está cara a cara com aquilo que antes era só um relato. E é aqui que a tensão começa de verdade. Porque Manoá começa a fazer perguntas. Ele quer entender, quer saber quem é aquele homem, quer saber como criar o menino, mas tem algo estranho nas respostas, algo que não encaixa. É como se aquele homem não fosse limitado como um humano. Então Manoá decide fazer algo que muda tudo. Ele prepara um sacrifício, uma oferta, algo sagrado, mas o que acontece depois não faz sentido nenhum. E é aqui que a maioria das pessoas subestima essa história, porque o que vem agora é um dos momentos mais sobrenaturais de toda a Bíblia. O fogo começa a subir do altar, anormal, até aqui. Mas então, aquele homem se move e simplesmente entra no fogo, sem gritar, sem recuar. Algo sem queimar. Ele entra como se o fogo não fosse nada. E então, ele começa a subir dentro das chamas, subindo, até desaparecer no céu. Agora para e imagina essa cena. Você está ali, vendo isso ao vivo, sem explicação, sem lógica, sem saída. Foi exatamente isso que Manoá viu. E naquele exato segundo ele entendeu. Aquilo não era um homem, aquilo não era algo normal, aquilo era divino. E a reação dele foi imediata. Medo, mas não um medo comum. Era o tipo de medo que paralisa. O tipo de medo que vem com uma certeza. Ele olha para a esposa e diz: agora é o fim. Vamos morrer. E o motivo é ainda mais pesado. Porque vimos Deus. Agora pensa nisso. Ele não disse, vimos um anjo. Ele disse, vimos Deus. Na cabeça dele, ninguém podia ver Deus e continuar vivo. Era impossível. Era uma sentença. Mas então, acontece a virada mais inesperada da história. A esposa dele, completamente calma, olha para a situação e responde com uma lógica simples, mas genial. Ela diz, se Deus quisesse nos matar, ele não teria aceitado nossa oferta, nem nos mostrado tudo isso. E nesse momento, tudo muda, porque ela percebe algo que Manoá não percebeu. Aquilo não era julgamento, era propósito, e ela estava certa. Eles não morreram. O tempo passou e o impossível aconteceu. O filho nasceu. Sansão, um dos homens mais fortes da Bíblia, um homem separado desde o ventre, um homem que carregava uma missão. Mas aqui está o detalhe que quase ninguém percebe. O verdadeiro mistério dessa história não é Sansão, é aquele momento no fogo. Porque até hoje existe uma pergunta que ninguém consegue responder com certeza. Quem era aquele homem? Um anjo
ou algo muito maior. Alguns acreditam que era apenas um mensageiro, mas outros dizem que não, que aquilo era uma manifestação direta de Deus, uma forma visível, para que humanos pudessem enxergar o invisível. E se isso for verdade, Manoá viveu algo raríssimo. Ele viu o divino e sobreviveu. Agora eu quero te fazer uma pergunta, e pensa bem antes de responder. Se algo assim acontecesse com você hoje, sem aviso, sem explicação, diante dos seus olhos, você teria coragem de olhar? Ou faria exatamente o que Manoá fez e teria medo do que isso poderia significar? Porque talvez o sobrenatural não seja algo distante. Talvez ele só apareça quando você menos espera.